De início eu ia fazer o que eu sonhava fazer, se eu entrasse no ensino superior. Poderia ser professor, poderia ser um educador popular, né? Isso me movia a estudar história. Achava que somente através da educação a gente conseguiria mudar esse país. Onde eu trabalhei, eu sofri muito racismo, essa parte de preconceito com a minha própria chefe, entendeu? Ela fazia isso comigo, né? Então ela falava, ela é uma negra, só podia ser negra, essas coisas. E me olhava bem diferente das outras meninas que trabalhavam, que eram professoras e tinha faculdade, eu não tinha. E isso me magoava e eu ficava, eu vou ter que sair dessa vida, eu não quero isso pra mim, eu não vou querer ser assim, eu vou fazer uma faculdade, outras pessoas vão me olhar com outros olhos. Eu sempre brinquei que se um dia eu fizesse uma faculdade, eu faria uma coisa que eu amava muito, que eu não faria administração, contabilidade ou qualquer coisa só para estar no mercado de trabalho. E a história sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito. A minha mãe, ela é semi-analfabeta, ela tem só o ensino fundamental. As minhas irmãs, elas têm só o ensino médio. E eu tenho a graduação completa e fiz a pós-graduação à distância também. Foi um preço baratinho quando eu trabalhava. Então, foi o meu sonho, não foi o sonho da minha família. Foi a minha vontade de fazer um curso e querer proporcionar para minha família algo que eles não tiveram. Entende? Então, a minha formação foi por mim para realizar um desejo meu que, consequentemente, ia trazer benefícios para eles. Eu sou Fabrícia, eu tenho 28 anos, eu estudei 12 anos na escola pública e eu tenho uma dívida com fiéis aí por uns 6 anos, eu acho. Eu sou o Vitor, tenho 24 anos, estudei boa parte da minha vida em escola pública, mas fiz ensino superior em escola privada. Então, vou levar 20 anos para pagar essa dívida que eu tenho com o FIES. Meu nome é Vanessa, eu tenho 33 anos. Eu estudei minha vida toda em escola pública e me formei em 2016, né, em História na Uninove, e eu devo FIES até 2032. Oi, eu sou Rosalba, tenho 53 anos, eu morei na Bahia, nasci lá e lá mesmo eu estudei em escola pública sempre. Vim para São Paulo, aqui em 2004 eu fiz o supletivo. Eu acho que eu vou pagar mais ou menos até uns 30 e poucos anos, o resto da minha vida, né? Porque eu já tô com 53, né? Terminando o ensino médio, eu fiquei um pouco perdido, né? Pensava que universidade pública não era para mim. Tinha acabado de sair do ensino médio numa escola que tinha uma qualidade bem baixa. Aí eu vi a FMU, dei uma avaliada no ENAD, nas notas do ENAD. A PUC era muito cara. Acho que estava R$ 1.600 na época, primeira mensalidade, né? E vi que a FMU era a segunda melhor aqui em São Paulo. Fui lá, fiz a matrícula. Eu fiz o Enem, aí eu fiz o vestibular da São Judas, aí eu fiz o vestibular da FMU também, que são as que têm o melhor nome na minha área. E tentei fazer pública, mas o bagulho é muito difícil, Eu fiz o quê? Eu falei assim, não, tem que ser uma escola pertinho de mim, que eu sei que eu vou ter que ir a pé. E eu tenho também que fazer uma coisa que, sei lá, como eu estou na área da cozinha, aí eu resolvi fazer a nutrição. Eu escolhi mesmo a nutrição por isso, não que eu goste, né, mas foi o que eu escolhi porque eu não tinha como fazer o design de interiores. Né. Eu achei que ela tinha 5 estrelas na nutrição, na parte que eu queria. Eu vi que fui procurar uma das melhores, porque como já que eu ia pagar mesmo, então eu falei, então eu quero uma melhor faculdade. E eu demorei muitos anos para ingressar no ensino superior, 10 anos, depois que eu saí do ensino médio. Muito porque eu não tinha dinheiro, não tinha condições financeiras, meus empregos eram salários baixos e a universidade é cara, e eu não tinha base nenhuma para tentar um ensino superior federal ou público, porque a gente sabe da dificuldade que é entrar. Aí eu arrumei um emprego na Universidade 9 de Julho e fui trabalhar lá como técnica num colégio técnico que tinha.
E aí eu comecei a me interessar e quis fazer faculdade, achei que ia ser bom, que eu ia evoluir como carreira. O que aconteceu foi, como eu não era uma funcionária da parte da graduação, a universidade não disponibilizava bolsas de estudo para a graduação. Eu entrei sem saber como pagar, na real, eu entrei contando com o FIES, porque eu não conseguiria pagar porque eu ajudava em casa, né, a sustentar a casa. Meu pai, quando eu completei 17 anos, saiu de casa, então eu estava ajudando a minha mãe a complementar a renda. Então eu entrei e falei, bom, vou entrar, pagar a matrícula e fazer o FIES. Essa é a forma de conseguir fazer o ensino superior. Então eu recorri ao FIES, já no primeiro semestre, porque o valor da faculdade era mais de 50% do meu salário. Não teria como eu arcar com as custas de uma graduação e com todo o resto de uma vida adulta, que infelizmente a gente tem que, né, arcar. Então eu recorri ao FIES. No terceiro ano, eu saí do projeto que eu ganhei a bolsa, mais a bolsa de 20%, aí eu precisei recorrer ao FIES. Então eu precisei de 60% do FIES do terceiro e quarto ano da faculdade. Eu não pago nada para a faculdade, é tudo incluso no FIES. Eu sou 100% do FIES. Eu pago só para o FIES. São jovens, em geral, da classe trabalhadora, que vêm em busca do seu sonho de ter o seu curso superior, mas que ainda não consegue pagar completamente uma mensalidade. O FIES é uma política pública, não há a menor dúvida, ele é uma política que tenta, de alguma forma, facilitar o acesso ao ensino superior. Na verdade, eu acho que ele responde a duas questões diferentes e que talvez até sejam um pouco conflitantes. Ele é uma política que tentou e ainda tenta viabilizar o acesso ao ensino superior de uma parcela dos jovens que ou não conseguem ou não têm interesse em entrar nas universidades públicas. Então, desse ponto de vista, sim, ele é uma política pública. Eu digo, é o maior programa de voucher que existe na educação brasileira, talvez um dos maiores do mundo. Que é uma coisa que a esquerda tem extrema ojeriza por esse tipo de política, né? De você usar recurso público para financiar uma entidade privada que vai prestar um serviço, em princípio, gratuito para o usuário. Então acaba sendo um pouco paradoxal, ou até para alguns oportunista, essa crítica da esquerda, esse tipo de programa, mas quando ela mesma, quando está no governo, ela estimula essas coisas. Quando ele foi relançado há alguns anos atrás, ele tentava, de alguma maneira, criar um incentivo para que o setor privado também investisse em cursos mais caros, como, por exemplo, o curso de engenharia. Naquela época, houve um diagnóstico partilhado por setores do governo, setores do empresariado, da academia, de que o Brasil ia ter um apagão a falta de mão de obra qualificada com uma qualificação superior. A crise foi em 2015 que começou a crise, foi na época que eu saí do emprego e fiquei nessa crise toda sem emprego. Eu sempre trabalhei, eu sempre tive vontade de trabalhar, nunca fui preguiçosa e eu sempre tive vontade de ter uma faculdade e pagar minha faculdade, de boa. Eu nunca tive problema com nome sujo. Se eu termino a faculdade e eu não tenho oportunidades, ou eu não melhoro a minha renda, eu vou continuar ainda. Ou, ao contrário, o trabalho que eu tinha eu acabo perdendo, um universo de 11, 12, 13 milhões de desempregados. Como fica a inserção do jovem nesse mercado de trabalho, para formar a renda da pessoa? Ela passa a se tornar inadimplente. Aí parece que cada vez que você atrasa a parcela, parece que aumenta mais, nunca diminui o valor. Fiquei 7, quase 8 meses sem pagar, sem conseguir pagar. Eu trabalhava informal, né? Então as academias me registravam. Então a academia fechou, aí quando eu consegui um outro emprego registrado, que aí foi que eu voltei. Então demorei 8 meses para conseguir um emprego registrado. E eu não tinha nome sujo com nenhuma outra empresa, não tenho, na verdade, eu só tenho um problema com a Caixa,
me prejudicou muito, porque hoje eu não tenho cartão de crédito. Eu não consigo ter um cartão de crédito, não consigo comprar uma geladeira num carnê, eu não consigo fazer nada, porque eu tô com meu nome sujo e isso atrela aquele tal de score. Comecei a pagar, né? Consegui pagar um, depois paguei 2 e regularizei a situação. Agora que eu tô com um atrasado, né, mas tô pagando todo mês pelo menos um. O FIES foi positivo, porque de início foi a única forma que eu me encontrei de entrar no ensino superior. Porém, é uma dívida que eu carrego para a vida, né? Eu vou levar isso, quando tiver 40 anos eu vou estar pagando FIES ainda, né? Então é quase uma marca, vou levar comigo. Do ponto de vista da inclusão social, ele teve resultados, digamos assim, pouco, não muito alvissareiros, digamos assim, né? Você teve uma série de problemas, o desenho dele foi um desenho que supunha que o Estado teria recursos para bancar uma taxa de inadimplência que já se supunha que seria alta. Certo? E o que aconteceu é que, da época que o FIES foi lançado para cá, o Estado, a economia brasileira entrou em crise, a arrecadação caiu, você teve uma série de desarticulações aí fiscais e que tornou impossível para o governo continuar arcando com essa taxa muito alta de inadimplência. Ele democratiza o ensino superior, entre aspas. Porque você se forma, se você não consegue pagar, você vai ter uma vida de trabalhar para pagar. Você não vai viver, entendeu? Você vai sobreviver para pagar o FIES. Então, eu não sei se eu recomendaria. Eu não falaria que não, mas também não falaria que sim. Eu deixaria um ponto de interrogação na pessoa lá. Por que o FIES não deu certo? Porque ele tem um desenho que foi implantado em outros países e que deu certo. Por exemplo, a Inglaterra usa esse sistema, porque na Inglaterra todo o ensino superior é pago. Então eles têm o esquema de financiamento estudantil é muito forte. Nos Estados Unidos você tem isso. Você tem outros países que usam essa estratégia. Mas o que acontece é que nesses países a parte da população que é beneficiária desse processo é uma parte mais, digamos assim, de classe média baixa, que se beneficia disso, mas que já tem, digamos assim, um capital social que permite a esses jovens se colocarem no mercado de trabalho com uma certa rapidez. Educação de qualidade realmente vai ficar para certos quadros da classe média, que vai ter acesso a boa educação de fato, falar várias línguas, fazer intercâmbio. Isso não é pra gente. E como você se sente? Como me sinto? Um pouco de ódio, né? Me sinto muito mal. Porque nem o ensino superior hoje é uma garantia de ascender socialmente, de ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, porque a gente está entrando numa universidade que está sucateada, e foi sucateada por conta do FIES. Eles ampliaram a quantidade de vagas de forma extremamente impensada, sem planejamento, sem contratar professores. Tem professores que na universidade privada trabalham o dia inteiro, isso também é uma coisa que tem que ser falada. Professores trabalham de segunda a sexta, das 7 da manhã às 11 da noite, né, para dar conta desses alunos que entraram. E muitas vezes a formação dos alunos que entraram também é deficitária. A formação desses cursos também é deficitária, né? O cara sai de lá sendo um profissional de segunda categoria, não vai conseguir se inserir no mercado de trabalho por isso. Então é muito limitado. Então você teve diversos problemas com a qualidade dos cursos. Então muitos desses cursos acabavam não dando uma boa formação para o profissional, não dando uma formação profissional naquilo que o mercado viria a exigir. Isso coincidiu com um período de grande recessão da economia brasileira, de forma que as pessoas que se formam acabam tendo dificuldade de encontrar um emprego e começar a pagar as suas dívidas.
Não, não é alternativa nenhuma, né? Você geralmente estuda numa universidade sucateada e sai de lá com uma dívida que você tem que pagar a vida inteira. Minha faculdade, minha dívida.